Olá, pessoal. No vídeo passado, nós vimos a psicologia enquanto um conhecimento e um campo científico que utilizou esses conhecimentos muito em prol do sistema de engenharia social, que é esse sistema que acaba por desenvolver este modo de vida no qual vivemos, que a civilização humana foi modificada para um sistema de organização, de ordenação da vida, para o controle enquanto um poder efetivo sobre a humanidade, não é? Então nós vemos isto no passado dos 5 séculos da modernidade, em que todas as revoluções que são feitas na modernidade são revoluções pensadas e são revoluções arquitetadas para que este controle e para que este ordenamento ele seja efetivado. Inclusive, nós temos que pôr aí a primeira grande revolução como a Revolução Protestante, que é a dita Reforma Protestante, que na realidade não visou apenas uma reforma teológica, mas sim a reconstituição de uma espiritualidade sem a transcendência católica e uma espiritualidade mais prática, mais objetiva, voltada então para as vivências em sociedade. Depois, a Revolução Francesa será a grande revolução que irá sacramentar um estilo civilizacional no qual nós vivemos até hoje, principalmente depois também da Revolução Industrial, ocorrida, a primeira grande revolução ocorrida no século XVIII, século XIX, mas principalmente depois as outras revoluções que modificaram, inclusive, o modo de produção, esses modos de produção da humanidade. Ora, então vimos que a psicologia ela funciona muito bem neste ordenamento, nesta normatização, amparando com o seu conhecimento científico uma definição e explanação do indivíduo e do sujeito, inclusive povoando, não é? Inclusive introjetando este sujeito no interior do indivíduo e assim fazendo com que este indivíduo ele passe a apresentar uma interioridade que, digo eu, é uma interioridade artificial. Artificial porque esta interioridade ela vai ser constituída de uma subjetividade criada, de uma subjetividade que na realidade do ser humano, uma invenção. E essa invenção é o próprio espaço ali onde estão os conhecimentos psicológicos. E isto eu ponho os conhecimentos do psiquismo, inclusive de todas as outras perspectivas, inclusive a psicanálise, as psicologias analíticas, seja junguiana, seja sobre o desenvolvimento humano, do Erickson, da Melanie Klein ou outros mais. Não é? Então, este espaço é um espaço inventado, é um espaço artificial. Ora, hoje nós queremos então dizer que a psicologia é também um campo de conhecimento que pode ir contra esse sistema de engenharia social. E eu não falo aqui sobre as vertentes políticas ou sobre as vertentes ideológicas da psicologia, porque a psicologia, ela mesmo estando numa vertente ideológica, seja uma vertente ideológica revolucionária, ou seja uma vertente ideológica reacionária, a psicologia, seja comunista, seja liberal, ela vai contribuir para esse status quo desse sistema de engenharia social. Muito se ilude quem pensa que a psicologia revolucionária,
como está hoje, por exemplo, no Brasil, tomada pelo ideal de esquerda, ela está indo contra o sistema. Ela está, na realidade, participando dos ciclos de poder desse sistema, satisfazendo a visão do teatro das tesouras, né? Este grande teatro de poder que ora é liberal, ora ele é progressista. Então, esta psicologia com a ideologia esquerdista, ela participa destes ciclos de poder e ela, com a sua política agora inclusiva de minorias, ela busca então uma configuração mais radical ainda desta sociedade. Então, é uma sociedade que não se centra somente agora no indivíduo, mas tanto a vertente comunista como a vertente liberal se centram agora nesta hiperindividualização. Então, é o campo da ultrapassagem das identidades, é o campo agora da total transformação destas identidades em aspectos que não são mais estáticos. Então, a identidade agora ela é uma identidade transformativa e você pode fazer e usar esta identidade tal e qual também uma mercadoria ou tal e qual como se fosse algo de um artigo de posse ou um artigo de desenvolvimento próprio que dentro desta ideologia vai satisfazer muito mais a definição identitária destas minorias contra uma maioria que geralmente é opressiva. Portanto, a psicologia, nesta dualidade, ela se encontra dentro desse sistema e ainda aprofundando mais ainda a problemática desse sistema que beira agora o colapso. Já ultrapassou-se o nível das guerras, já ultrapassou-se o nível da dominação global, da dominação mundialista, e agora chega-se ao nível até realmente da escravização efetiva da humanidade, de uma vigilância, de um sistema de vigilância, seja a vigilância do discurso, porque um progressista não aceita aquilo que vai contra o seu pensamento e a sua visão de mundo, seja a vigilância liberal, que é a vigilância sobre os indivíduos de forma total, sabendo na totalidade dos dados como se constituem esses indivíduos e tudo o que eles fazem, o que eles querem, para se tornar assim dados também voltados para o consumo. Então a psicologia ela ainda contribui se ela está dentro dessas ideologias, porque ou ela vai se tornar uma psicologia revolucionária e uma psicologia que contribui com essas identidades minoritárias, ou então é uma psicologia que vai se tornar tecnocrática, uma ferramenta de Estado para readequar e readaptar o indivíduo para o bom funcionamento das engrenagens, o bom funcionamento desse dispositivo social. Ora, então como a psicologia ela poderia ser efetivamente um conhecimento que vai contra esse sistema de engenharia social? Nós teríamos então que partir de uma noção anterior a toda esta filosofia e ao próprio surgimento da psicologia como uma ciência tal e qual nós a conhecemos. Porque a psicologia, fundamentada nas filosofias modernas, é uma psicologia que vai se constituir principalmente a partir do ideal materialista. Seja a psicologia subjetivista, seja a psicologia mais voltada a um positivismo, essa psicologia ela vai partir, de qualquer dos modos, de uma visão idealista materialista, né? Uma visão que vai constituir, vai aceitar que a realidade humana ela é, na sua totalidade, apenas aquilo que seria expresso na própria concretude. Então, o real é aquilo que é concreto, é aquilo que é material e é aquilo que é passível de experimentação pelos cinco sentidos.
Ora, esta visão já foi abaixo desde o início do século XX, principalmente com o advento da física quântica, e falo aqui da física quântica como desenvolvimento científico no campo da física. Não a física quântica esotérica e mística, que na realidade foi um movimento de descredibilização forte da física quântica, porque é um conhecimento perigoso, é um conhecimento que ameaça esse sistema ideológico constitutivo hoje da nossa civilização, não é? As fundações da nossa civilização hoje são fundações materialistas, são fundações de um humanismo antropocêntrico tão radical que, se nós nos aprofundarmos, por exemplo, no conhecimento da física quântica e trazê-lo para uma relação com a psicologia, nós vamos ver que essas fundações elas serão então abaladas, elas terão ali enormes fissuras que não irão mais sustentar o conhecimento como conhecemos hoje, principalmente o conhecimento científico, que é um conhecimento também ideológico. O conhecimento científico, ele também é ideológico porque ele se traduz em uma versão de explicação total da realidade, então é um conhecimento autoritário, porque a explicação da realidade agora só se faz através do conhecimento científico, e assim ele escanteia, ele coloca ao canto a filosofia, a teologia e outros conhecimentos mais que eram tradicionais na antiguidade também para explicar a realidade, principalmente o ramo da metafísica, da epistemologia, da teleologia. Por exemplo, o ser humano ele é um animal ou ele é um ser teleológico, não é? O ser humano ele tem uma teleologia própria. Ele tem um sentido para a sua existência. E isto a ciência não consegue retirar do ser humano, mesmo que busque em seu naturalismo, em seu materialismo, trazer o ser humano, reduzi-lo apenas a um animal. E mesmo que a ciência tenha tentado por diversas vezes realizar este movimento ele não consegue sustentar-se na sua lógica materialista fundamental. Então a física quântica ela vai contribuir para este alargamento do conhecimento da realidade e ela vai trazer então uma metafísica para o conhecimento desta realidade que trata-se também de conhecimentos compartilhados principalmente com aqueles produzidos anteriormente à modernidade. Então, o próprio Aristóteles ele pode ser relacionado à física quântica. Os conhecimentos gregos, principalmente pós-socráticos, eles podem ser relacionados com a física quântica. Conhecimentos também da Idade Média vão ser revistos de outra forma. Se nós vemos os doutores da Igreja Católica, principalmente ali o São Tomás de Aquino, nós vamos ver que ele tem um conhecimento profundo acerca do que é o ser humano, do que é a existência humana e do propósito, do sentido deste humano existir. Então, a Idade Média, principalmente chamada como Idade Média, ela não é apenas esse período histórico que está ali como intermédio da antiguidade para a modernidade. Muito pelo contrário. É um período que não tem nada de trevas. Quem pensa que a Idade Média é uma idade das trevas, muito engana-se. A Idade Média é uma idade de produção e é uma idade de pico, é uma idade em que a sociedade humana atingiu o seu ápice em termos organizacionais e em termos de um propósito comunitário existencial mais unificado. Então, se nós formos pensar nas sociedades dispostas na Idade Média,
há ali uma grande sociedade chamada cristandade. E essa cristandade é que desenvolve toda a fundação real da nossa civilização ocidental. Então, toda a Europa, até o período das navegações em que vai se descobrir outros territórios e que vão, através das várias, dos vários movimentos, não é? da, da, das irmandades católicas, não é? Por exemplo, os jesuítas, os beneditinos e outras irmandades católicas, não é? Eles vão então catequizar outros tipos de populações, eles vão trazer para a cultura cristã essas populações, e isto vai fundar toda a noção civilizacional que nós temos da cristandade. E isto vai alargar-se, vai alargar-se inclusive para um império que ele será maior do que o Império Romano, já que a Igreja Católica é aquela que herda um império romano e que, digamos, o eleva e o estende a outros níveis que a própria Roma antiga não conseguiu levar, não é? Através de suas guerras e de sua dominação. Portanto, a real fundação da nossa sociedade, da nossa civilização, é a fundação cristã e a fundação católica. Essa fundação ela tem uma visão de transcendência, uma visão de metafísica que nós não podemos negar que influencia a nossa visão sobre o que é o ser humano, o que é a realidade e como esse ser humano se dispõe na própria realidade. Negar isto, como a modernidade faz, é negar então as fundações da nossa cultura e pensar que a filosofia moderna pode substituir isso é um erro. Porque se nós formos pensar, a própria metafísica constituída na Igreja Católica através dos seus doutores são também, apesar de haver ali um conhecimento teológico que é um conhecimento dominante na Igreja Católica, e claro, é um conhecimento mais elevado do que a própria filosofia, e eu não digo isso de forma a diminuir o conhecimento teológico, muito pelo contrário, o conhecimento filosófico que fundamenta ali é um conhecimento filosófico também constituído de forma muito elevada e atribuído este conhecimento filosófico principalmente aos grandes pensadores da cultura helênica, aos grandes pensadores da cultura antiga, os gregos, principalmente Aristóteles, mas outros grandes pensadores também. E nós vamos ver ali como esta cultura se desenvolve a um grau que a humanidade antes nunca tinha visto. Então, a vida real na Idade Média é totalmente diferente como vemos através hoje dos dispositivos de ensino. A escola distorce completamente os fatos históricos e a história humana tal e qual ela realmente aconteceu. Nós temos hoje uma visão totalmente ideológica da história humana. E é por isso que nós temos hoje também uma psicologia constituída desta forma como a conhecemos. Porque, de certa forma, ela já surge com uma vertente ideológica que explica a realidade na qual ela surge e, portanto, essa psicologia vai inserir-se na realidade a partir desta disposição ideológica para responder, então, aquilo que a filosofia moderna determina que a psicologia deve responder. Aquele conhecimento que a filosofia e a própria a cultura moderna determina que a psicologia deve, então, explicar, deve criar, inventar. Ora, então, uma psicologia que vá contra esse sistema,
é uma psicologia, então, que priorize esse ser humano a partir de uma outra perspectiva. E esta perspectiva é uma perspectiva em que nós temos de resgatar a transcendência humana. E quando eu digo isto, não é uma questão simples, não é uma questão apenas de acreditar que o ser humano possui uma alma, mas é de você trazer este conhecimento a partir de uma perspectiva em que você não acredita, você vê a verdade. O ser humano ele é uma alma. E esta alma, ela está totalmente integrada, totalmente entrelaçada ao corpo. Então, a forma humana não é um corpo ou uma alma que somente conduz um corpo. A forma humana é esta unicidade, é esta unidade sem divisão, sem a possibilidade de se dividir, que é o corpo e a alma e o corpo. Portanto, a forma humana é esta forma. É a forma da alma que experiencia a realidade através do corpo, e isto, claro, é produto de uma criação. Nós somos seres criados, a realidade ela é sim criada, e sim, existe um observador criador, que a tudo criou, que a tudo já constituiu. Esta realidade ela possui um início, um meio e um fim, e este Criador, ao nos criar também, ele propõe na sua criação que nós tenhamos acesso ao conhecimento da realidade. E isto seria a criação do ser humano não só como uma alma inteligente, mas esta alma possuindo uma quinta essência, que é a nossa consciência. Esta consciência é que nos possibilita, então, em termos até que nós poderíamos dizer que é o termo dito espiritual, não é, da antiguidade, que esta consciência ela é uma consciência também entrelaçada, integrada com a consciência do todo, com a consciência universal, que nós denominamos como consciencialidade, não é? Esta consciencialidade é o fluxo da inteligência suprema deste observador criador quando ele criou a realidade. Este fluxo que ele criou e constitui toda a realidade, inclusive criando-nos a nós também, já tem definida todas as possibilidades e todos os ordenamentos possíveis constitutivos desta realidade. E isto é muito bem explicado quanticamente pela física, não é? Ou seja, a realidade se põe como probabilidades de colapsamento. Então, estas probabilidades de colapsamento, elas têm a interferência direta da observação consciente. E este colapsamento de função da onda das probabilidades físicas, quando esta observação consciente ocorre, ela também já está determinada no seu modo de acontecimento. Ou seja, até o modo de como colapsamos uma probabilidade, nós também já temos este modo de colapsamento já efetivamente constituído nesta realidade a partir da sua própria criação, não é? Então a nossa escolha não é efetivamente de criar probabilidades, não é de criar a realidade. Nós co-criamos e nós conformamos a realidade porque ela já é formada, ela já tem forma. E nós co-criamos porque ela já é criada. Então nós temos a possibilidade de conhecer esta realidade. E quando nós colapsamos uma probabilidade, dentre outras, todas as outras probabilidades que antes poderiam ser possibilidades existenciais, possibilidades de cocriação, de conformação da realidade, elas deixam de existir instantaneamente quando uma é colapsada.
Só que este colapsamento ele não é pontual, não é um colapsamento que ocorre de forma pontual e nós vamos ponto a ponto colapsando, mas sim um movimento, ou seja, um fluxo contínuo de colapsamento. E este colapsamento ele ocorre primariamente no interior dos neurônios dos nossos cérebros. Nós explicamos isso no nosso curso de teorias neurocientíficas, nós explicamos isso no NEX, na produção que nós temos. Então, no interior dos neurônios, em estruturas que são estruturas no formato de ínfimos exoesqueletos, não é? Com os microtúbulos, lá ocorre fenômenos de tunelamento quântico e ocorre o colapsamento da função de onda, e isto é que irá propiciar o início de uma sinapse. Então, essa sinapse, quando ela floresce, quando ela aflora, surge no interior neuronal, esta sinapse ela já é modulada por este colapsamento da função de onda e a própria consciência então já ordena a forma que essa sinapse irá percorrer. A questão é que nesta integração nervosa, a sinapse percorrendo enquanto então energia elétrica, ela irá integrar-se através desse próprio movimento que é a nossa cognição. Então, o cérebro ele tem essa participação através da cognição e o cérebro ele acaba por necessariamente fragmentar o ordenamento da consciência e, por consequência, fragmentar a própria percepção da realidade, porque ele não consegue apreender a totalidade da realidade. E a realidade é este movimento contínuo de ordenamento implicado e explicado. O ordenamento explicado é o ordenamento da materialidade, da concretude, e o ordenamento implicado é o ordenamento quântico da alma inteligente, que ordena por consciência a cognição, mas esta cognição acaba por efetivamente realizar um movimento de redução orquestrada, de redução desse orquestramento consciencial, não é? Então, essa redução objetiva realizada pelo cérebro é uma redução que é próprio da capacidade cognitiva que nós possuímos cognitivamente e neurologicamente no cérebro, né? Só que o pensamento é esse sistema integrado que, através dessa sinapse, dessa, dessa disposição elétrica de percorrer todos os nervos, as terminações nervosas do corpo, este pensamento ele é integrado, inclusive, em todas estas terminações nervosas, né? Ora, então a nossa alma ela possui três faculdades primordiais, que é a inteligência, não é? Esta inteligência também está disposta à intencionalidade e também a alma possui sensitividade. E isto vai se desdobrar para o ser humano através do aspecto primordial, não é? Da nossa racionalidade, da nossa capacidade intelectual, que tem aí como essência fundamental, como quintessência, a nossa consciência, ou seja, a consciência é a própria energia fundamental no qual a inteligência ela estabelece o seu fluxo. Então, a inteligência se caracteriza por esse movimento da consciência, por esse movimento que é também exercício de percepção da realidade, não é? Então, a intencionalidade é aquilo que também, conjugado a esta inteligência, a este fluxo, será fundamental para a vontade humana. E a vontade, leia-se aqui, é totalmente diferente de desejo, é totalmente diferente, distinto do que seria os impulsos mais elementares e instintuais do corpo, não é? Então, o corpo ele possui instinto, ele possui desejo,
E isto é muito mais uma codificação, uma predisposição genética que se adapta e se alinha com as próprias experiências ambientais que esse corpo ele tem na sua experimentação com a realidade. A questão fundamental é que a vontade reordena o desejo, a vontade reordena os impulsos do instinto, não é? Então, esses impulsos fundamentais, eles vêm com uma carga que nós chamamos de emoções, e as emoções é justamente esse fluxo dos desejos com os impulsos do instinto que vão ser integrados ao pensamento, e quando integrados ao pensamento, eles, de acordo com a própria consecução do espaço-tempo, isto será transformado em sentimento, não é? Então as emoções elas estão carregadas ali de sensações várias, e estas sensações têm como fundamento essa sensitividade da alma. Essas sensações é justamente este fluxo emocional, porque essas sensações elas vão estar totalmente misturadas, totalmente entrelaçadas com impulsos de instinto e de desejo, certo? Então isto vai ser integrado ao pensamento e vai ser transformado por obra da percepção, da inteligência, e também por intervenção da vontade, vai ser transformadas em sentimentos, e é isto que nos move, e é isto que faz com que nós passemos ao ato, ou seja, nós constantemente estamos nesse fluxo de escolher um direcionamento e transformar este direcionamento em ato. O próprio ato é não só esta questão fundamental de nós nos movermos enquanto corpos, não é? Nos situarmos na realidade enquanto indivíduos, enquanto corpos, mas também a questão do ordenamento da nossa existência. Então, o ordenamento da nossa existência é este direcionamento, que aí seria muito mais um direcionamento existencial em termos do movimento da nossa existência. Então, pense assim: não é porque eu estou parado, não é porque eu estou em silêncio, ou eu escolho não fazer nada, que a minha existência ela não tenha um destino da mesma forma. Então nós estamos a todo o tempo conformando um destino. Seja de um modo ou de outro que nos situemos na materialidade da realidade, na conformação do espaço-tempo, naquele momento, independente do que você faça, você estará conformando um ou outro destino de sua existência. Esse destino é um destino que só se efetiva na sua constituição final quando nós morremos. Então, quando nós morremos, a morte é o fechamento do nosso destino, é o final do nosso destino. Então, todos nós sabemos que o final do nosso destino é morrer, a morte do corpo. Porque aí sim, a alma ela ainda prevalece sobre este momento de degradação, este momento em que o corpo ele sofre o movimento natural, não é, de degradação, e este movimento ele está muito bem descrito na física também, não é? Este movimento de degradação física, né, é um movimento que naturalmente ele é definido então para os nossos corpos, mas não para as nossas almas, ok? Então é um movimento que necessariamente ele ocorre, não é? Eu vou até ver aqui
É um movimento, então, de degradação natural. É o movimento da entropia no nosso corpo. Ele é um movimento que não define, então, o fim da nossa alma. Então, a nossa existência ela continua a ter lugar a partir da nossa alma, não é? Então, esta degradação do nosso corpo, ao fim, nós temos esse momento em que o corpo ele se desenlaça da nossa alma e a nossa alma ela então deixa de ter acesso à realidade material. Ela fica apenas no ordenamento da implicação e ela passa a vivenciar a realidade a partir do aspecto consciencial. Este aspecto consciencial, então, é o aspecto que nós temos aí o fechamento do nosso destino em termos da nossa própria consciência. O que constituímos do nosso percurso existencial na forma experimental da realidade concreta, nós constituímos também o ser final que nós iremos constituir enquanto seres noéticos, enquanto seres de alma e consciência. Ou seja, quando nós somos seres puramente espirituais, então nós temos o fechamento desse destino, ou seja, nós temos aí o final do ser que nos tornamos quando a existência ela termina no aspecto experimental através da nossa implicação no corpo. Então, pessoal, isto são conhecimentos que nós estamos desenvolvendo hoje no NEX. Nós temos uma base filosófica, nós temos uma base epistemológica, nós criamos discussões acerca dessas bases filosóficas, epistemológicas, justamente para contrapor esta visão sistemática e reducionista, não é, do ser humano, da psicologia. E aí nós temos então um conhecimento que necessariamente ele se expande e ultrapassa esta lógica da engenharia social. E isto é um conhecimento que resgata também uma dignidade existencial para o ser humano. Nos fundamentamos em uma ética que, por transcendência, ela nos traz uma moral necessariamente virtuosa. Se o final do nosso destino é a morte, mas a morte ela não é o fim da existência, a morte é uma ultrapassagem da existência, mas o fechamento de quem nós nos tornaremos enquanto entidades espirituais, não é? Nós temos então que utilizar muito bem o tempo que temos para aprender, o tempo que nós temos para nos desenvolver. E é isto que o NEX propõe. O desenvolvimento humano é de maior importância do que necessariamente nós ainda acentuarmos esta lógica do sofrimento. O ser humano, para desenvolver-se, ele não precisa sofrer, ele não precisa da angústia, ele precisa sim se fortalecer para suportar e ultrapassar o sofrimento, ver o sofrimento na lógica tal e qual ele se coloca, de que o sofrimento ele é tão normal quanto é também um momento de alegria. Nesta naturalidade, então, da vida, o sofrimento ele torna-se essencialmente momentâneo e ele torna-se também um período de aprendizagem tal e qual os momentos de alegria também o deve ser. Ou seja, nós temos a noção de que a felicidade é algo que podemos então vivenciar, mas de que a felicidade então seria algo por si só e não nos proporciona aprendizado. A alegria nos proporciona também aprendizado, tal e qual o sofrimento. Então nós temos é que ter a fortaleza necessária, mas a fortaleza
esta noção da força que nós temos de ter, ela só pode advir principalmente da justiça. Primeiramente, nós temos que ser justos. Primeiramente, nós temos de ter relações justas, vidas justas. Nós temos de ter justiça na realidade da humanidade, porque só assim nós poderemos ser prudentes, nós poderemos ser fortes e nós poderemos ter esperança. Então, a esperança é um dos fatores que desenvolvemos, principalmente quando temos a fortaleza e quando temos também a prudência. Então, ser sábio é muitas vezes você ver justamente nesses momentos um momento também de elevação, de crescimento. E nós queremos no Nex é desenvolver esta grande rede. Nós queremos que profissionais vejam esse propósito, participem conosco, vivenciem conosco. Nós podemos então criar cada vez mais uma rede de solidariedade profissional, de desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, e assim também nós podemos elevar o campo da psicologia e demonstrar que a psicologia é sim uma ciência que ainda tem muito a contribuir e que ela tem por si só um lugar de primazia e de alta importância no que podemos ainda desenvolver, principalmente a partir deste século XXI. Porque nós estamos diante, então, agora da necessidade de se saber cada vez mais o que é realmente o sentido da existência humana. E nós só podemos propor esta teleologia se nós efetivamente soubermos do que se trata esta existência. E nós não podemos nos reduzir a uma existência puramente física, corporal, dos prazeres ou das misérias que o corpo pode nos proporcionar. Mas nós podemos sim transformar este corpo em um meio de elevação da nossa singularidade, ou seja, a singularidade que nos torna efetivamente únicos nessa existência. E essa singularidade é desta forma, alma e corpo. Esta alma e este corpo, principalmente ali unidos por uma consciência particular, única, singular, pessoal. Cada um tem a sua importância nesta existência e não está aqui a viver neste momento, ou não viveu no passado, ou ainda virá a viver no futuro, porque existem outros seres a nascer por acaso. O acaso é apenas uma perspectiva e o acaso também é um conceito, uma criação humana. O acaso é aquilo que não conseguimos perceber por extensão da nossa inteligência. Então não é porque a nossa inteligência não consegue chegar lá que aquilo não tenha uma definição ou não tenha uma proposição existencial, não tenha uma razão de ali estar. Nós temos que pensar então que muito do que é hoje amparado pela psicologia tradicional poderia ser revisto e elevado a um outro tipo de ordenamento para que seres humanos possam então experienciar a sua vida com maior plenitude, experienciar a sua vida além apenas das sensações, dos prazeres e das misérias corporais, porque isto é reflexo também de como nos posicionamos existencialmente, de como nos implicamos com a nossa existência. E quando nós conseguirmos ver este aspecto fundamental, não só da existência humana, mas também da humanidade existir enquanto uma totalidade própria, nós aí sim estaremos a transformar por completo a realidade de todos nós.
Esperamos que o Next possa contribuir com isto e esperamos cada vez mais que você possa se unir à nossa proposta. Veja a nossa comunidade, transforme lá também em um espaço de confiança para si, de desenvolvimento para si, seja profissional, seja pessoal, mas principalmente também de ajuda, de elevação mútua, de elevação para todos que lá puderem estar juntos. Nós queremos dispor meios para que todos tenham acesso a isto. Mas, infelizmente, isto não será para todos, porque será somente para aqueles que escolhem, será somente para aqueles que buscam. Os que não buscam, os que não escolhem, infelizmente, não há nada a se fazer. Então agradeço novamente por mais este dia, por mais esta atenção neste vídeo e espero que você continue a nos acompanhar, continue também a participar das proposições, das iniciativas que fazemos. Conheça mais o Nex. Nós podemos ajudar-lhe muito ainda em sua vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.